noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula nesse nosso curso sobre o livro Iota Unum, do Romano Amério, um estudo sobre as mudanças na Igreja Católica no século XX. Vamos começar relembrando em que ponto nós estamos. Nós estamos ainda no segundo capítulo do livro. O livro tem quase 40 capítulos. E a terceira aula, segundo capítulo, não, mas alguns capítulos são menores do que esse segundo, que é um capítulo maior. E vamos lembrar do que trata esse capítulo, que começou então na aula passada. Antes de abordar propriamente o que acontece depois do Vaticano II, o Romano Amério ele retrocede a história da Igreja, né? Vai passando pela história da Igreja e selecionando algumas crises, às vezes não crises propriamente, mas alguns desvios que aconteceram, né? Por causa da natureza humana dos homens da Igreja, e vai extraindo dali algumas lições aprendidas, né? Então vamos só relembrar, para pegar a continuidade, né? Não sei há quanto tempo vocês assistiram aí a segunda aula, mas na aula 2, nós recuamos até Jerusalém no ano 50, e vimos lá a primeira e primordial crise, né, separação que aconteceu na igreja, que foi entre a sinagoga e o cristianismo, quando o cristianismo realmente, formalmente, no Concílio de Jerusalém, se separa dos ritos judaicos, né? Foi a primeira crise. Vimos também que, naquele momento, começou a se reconhecer outra separação entre o juízo teorético e o juízo prático. Uma coisa era a definição que foi feita no Concílio de Jerusalém. A gente viu a dificuldade, por exemplo, de São Pedro, lá em Antioquia, quando, na aplicação daquele juízo teorético, ele comete aquela falha, repreendido por São Paulo. Então, nós vimos que se separava, assim, a esfera do dogma, que é imutável, da esfera da historicidade, que é variável, que pode mudar ao longo da história a aplicação daquilo. Isso faz parte da história da Igreja, essa separação. Passamos por Nicéia, Concílio de Nicéia, em 325, importantíssimo concílio, né, que definiu dogmaticamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus com o Pai, o único Deus. Então vimos ali outra separação entre o dogmático e o filosófico. A gente viu como o dogma, a teologia está acima do pensamento filosófico. E ali nós vimos também que a própria razão humana pôde se conhecer melhor, porque conheceu que existia um limite nela. E que um dado revelado por Deus ia além da capacidade da razão de ter uma completa compreensão. Esse foi um outro ponto lá em Nicéia também. Passamos ali pela Idade Média, falando de alguns desvios que aconteceram, desvios que não foram crise no sentido que o Romano Amério define, porque eles não ameaçaram a essência da Igreja. Eram desvios na prática. A gente viu como um desvio na prática é perigoso para quem se desvia. Aquela pessoa está sujeita ali a uma condenação eterna. Mas não é perigo para a Igreja, se ela mantém firme o dogma. Então, o dogma teorético é ilimitado. As consequências de um dogma, né, postulado, suas consequências, ele está sempre presente. E a prática é limitada sempre. Ao falar da Idade Média, e nós falamos também da amplitude que o cristianismo tem, né? Da amplitude de ideias que cabem dentro do que nós chamamos de cristianismo, do catolicismo, né? Escolas diferentes, às vezes com pensamentos tão extremos que parecem que são coisas diferentes, mas é cristianismo. E vimos como que só chega um momento onde essa amplitude, onde você foge dos limites, né, da amplitude cristã, que é quando começa a aparecer ideias contraditórias ao dogma. E a gente viu, então, que era o caso da revolta protestante. Né? Por que a revolta de Lutero, o pensamento de Lutero não coube dentro dos limites, né, do cristianismo, do catolicismo, né? Porque havia ali uma contradição. E aí o verdadeiro e o falso não podem conviver, né, dentro da mente de ninguém. Nem dos homens, nem dos anjos, conviver na sua mente o falso e o verdadeiro, né, como sendo a mesma coisa.
Vimos como que no protestantismo, no luteranismo, a fé se converte no conceito de heresia, já que heresia é essa escolha subjetiva que você faz, né? Que artigo de fé você vai acreditar ou não? Escolho acreditar nesse e não naquele outro. Aí isso é heresia. É quando você escolhe em que você deve acreditar. Aí o que é a fé para Lutero? Uma escolha subjetiva. Se você leu aquilo na palavra de Deus e aquilo caiu bem no seu coração, eu tenho fé, não, eu creio, eu escolhi crer. Não é a visão católica. E concluímos a aula 2 com Romano Amério, observando que o que estava ali como fundamento da revolta protestante era uma grande intolerância que o gênero humano carrega desde o pecado original, que é a intolerância à autoridade. Não servirei de Lúcifer, né? Muito bem. Essa intolerância, que aparece, então, de maneira clara, né? Faz parte da vida do homem desde o pecado original, mas que Lutero teve, digamos, a ousadia, né? A coragem de proclamar abertamente essa intolerância à autoridade. A igreja responde, mas ela encontra o seu caminho de volta. Está sempre buscando o seu caminho de volta na vida da igreja. Hoje, então, nós vamos, a partir ali do século XVI, acompanhando, então, o nosso autor, até bem próximo ali, alguns poucos anos antes do Concílio Vaticano II. Mais uma vez, não é um apanhado histórico, um estudo da história da igreja nesse período, mas ele destaca alguns eventos e extrai para nós algumas lições importantes. Coisas que é importante a gente manter na nossa mente, que vão nos ajudar a compreender o que aconteceu depois do concílio, o que acontece hoje também na igreja. Então, vamos começar por aqui. No próprio século XVI, a igreja responde ao protestantismo com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que acontece ao longo de várias sessões, vários anos, né, durou vários anos, mais de 10 anos, com várias reuniões, vai defender a fé católica, vai defender os sacramentos que estavam sendo atacados pelos protestantes. Né? Particularmente no que diz respeito ao sacramento da penitência, quando o Concílio de Trento fala sobre o sacramento da confissão, da penitência, ele define muito claramente o papel do sacerdote que ouve a confissão. Ele diz que o sacerdote ele executa essa função, esse ministério, a modo de juiz. Porque ele está ali representando Cristo, juiz. Né? Então, ele julga o penitente e dá absolvição do pecado a modo de juiz. Naturalmente, começa a aparecer, então, uma necessidade, e alguns autores, alguns teólogos começam a escrever livros para ajudar os sacerdotes no trabalho no confessionário, em como aplicar a definição, a regra moral, o mandamento, a um caso específico. Todo juiz tem que fazer isso, né? Mesmo um juiz no mundo de um tribunal qualquer, ele tem a lei, existe o fato concreto e ele precisa aplicar, então, àquele caso, a lei. A mesma coisa, uma vez que o sacerdote está ali a modo de juiz, ele também aplica a lei divina ao caso específico. Então, começam a surgir alguns escritos orientando os padres. Né? Surge, assim, a chamada casuística, né? Que é a casuística teológica, né? A aplicação, regras, dicas, né? Exemplos de aplicação da lei a um caso específico, daí o nome casuística. Né? A maioria dos livros que aparecem naquela época são práticas para confessores, né? Então é uma coisa para o clero. Mas o que acontece é que, à medida que a coisa vai evoluindo, os casos são então explicados lá nos livros de casuística, né? Os autores começam, então, com a sua imaginação, né, a imaginar situações, né, e a imaginar casos mirabolantes dessa aplicação. Coisas que hoje a gente entende bem, né? Assim, a lei de Deus, o mandamento, não matarás. Isso é a lei. Mas um caso específico, o sujeito estava lá, invadiu sua casa, está ameaçando matar sua família, está armado, você reage em legítima defesa,
e aí você mata em legítima defesa, é uma aplicação, então, nesse caso, né, é atenuada, então, né, e até isento de culpa em casos particulares. Né? Então, imagina a quantidade de casos que começaram a ser escritos e condições, isso acabou causando um processo de atenuação das consciências, removendo dificuldades do dever moral, né? Tornando fácil observar a lei. Ah, não, tem esse caso aqui, mas nesse caso ali pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Aí aparece o desvio, né? O desvio chamado laxismo. Laxus, né? Laxo, do nosso verbo relaxar, né? Quer dizer, uma visão de relaxamento da vida moral em relação à lei, apelando-se para esses casos. Então, veja, uma coisa, e é legítima, uma vez tendo sido cometido um ato, e no confessionário o penitente apresentando isso para o confessor vai olhando para aquele caso, ele pode atenuar a aplicação da lei em alguns pontos. Outra coisa é você, sabendo que alguns atos podem ser atenuados, você praticá-los, né? Você levar em conta a atenuação antes de cometer o ato. Então começaram a haver alguns desvios, né, dos laxistas. A igreja estava atenta, né? E há uma condenação, né, da casuística, não enquanto método de auxílio aos confessores, que é legítimo, mas alguns casos práticos são então condenados. O Papa Alexandre VII, já no século XVII, né, no século seguinte ao século da Revolta Protestante, ou do Concílio de Trento, condena 45 casos práticos de interpretação laxista. Isso está lá no Denzinger, naquele livro que nós apresentamos na outra aula, né, com vários documentos sobre fé e moral da história da igreja. E ali você vê casos muito práticos, coisas assim, quando pode ser liberado do jejum para a missa, coisas muito práticas. E o Romano Mari vai dizer, essa questão da casuística não é uma crise propriamente. Por quê? Porque não tem um princípio errôneo que está atrapalhando. O que tem ali é o quê? Casos práticos. E esses são condenados pela igreja. Certo? Então, essa é a questão da casuística, que aparece ali século XVI, século XVII, então, é condenado. Mas essa ação vai ter uma reação. E assim como você tinha esses teólogos chamados laxistas, né, que nos seus escritos facilitavam muitas coisas e sendo condenados, né, alguns deles pela igreja, vão aparecer outros que vão puxar, né, fazer a balança pender para o outro lado, que são os rigoristas, aqueles que vão fazer uma aplicação muito severa da lei. E isso vai ser importante para nós, particularmente por causa de um autor que vai começar um movimento que vai ter assim, um efeito na vida da igreja nos séculos XVII, XVIII, até o XIX. Um bispo chamado Cornélio Jansen, século XVI, viveu no século XVI ainda, e comecinho do século XVII, era bispo de Ypres, na Bélgica. Ypres, Y-P-R-E-S, que escreve, né, o nome da localidade. Ele, muito admirador de Santo Agostinho, passa 20 anos da vida dele escrevendo um livro sobre Santo Agostinho, sobre a doutrina de Santo Agostinho, analisando uma questão, que é uma questão espinhosa, né, que é aquela relação entre a graça de Deus e a participação da liberdade humana na hora de executar um ato moral. Até onde vai a graça, até onde é a atuação da graça, até onde é a colaboração do homem. E nesse livro, um livro ficou conhecido como Augustinus, o título é um pouco maior, mas Augustinus é porque ele trata dessa teologia de Santo Agostinho em relação a isso, só é publicado 2 anos depois que o Jansen já tinha falecido, em 1640. E apresenta uma visão teológica, doutrinária, muito pessimista em relação ao ser humano. Para Jansen,
o homem seria incapaz de qualquer ação boa, mesmo naturalmente, se não fosse por ação da graça. Se o homem não recebesse a graça, e quem dá a graça é Deus, dá ou não dá, e se o homem não recebesse a graça, ele seria incapaz de um menor ato meritório, um menor ato bom. Isso vai lembrar um pouco a visão de Lutero, né? Que tinha também uma visão pessimista. O Jansen, por que o Jansen não é protestante? Porque assim, Lutero, o que ele dizia, o homem é mau, a natureza corrompida, e a graça, ela só recobre o homem continua sendo mau, só que Deus não olha, né, para o homem mau quando ele dá a graça. É como se ele estivesse revestindo o homem de um manto, né, e olhasse o homem através dos méritos de Jesus Cristo, mas nós, nas nossas almas, não seríamos resgatados. O Jansen não chega a esse ponto, né? Só que é uma visão muito pessimista. E essa visão, né, que o homem seria fatalmente inclinado para o mal, né, que sem a graça de Deus não seria capaz do menor bem, é o que a gente pode chamar hoje de jansenismo dogmático, né? Acontece que, poxa, Jansen, quem publicou esse livro 2 anos depois do falecimento do Cornélio Jansen? Admiradores que ele tinha, né? Entre esses admiradores e amigos, um deles, um francês, um padre francês chamado Jean du Verger, que era abade de um mosteiro de Saint-Cyran. Então, se você procura na história, o nome do mosteiro virou o nome do padre, né? Era chamado Saint-Cyran. O nome dele era Jean, mas como ele era abade do mosteiro de Saint-Cyran, ficou conhecido como Saint-Cyran. Amigo de Jansen, admirador das obras de Jansen, ele vai e leva para a França as ideias de Jansen, esse conteúdo dogmático, essa visão que Jansen tinha publicado no Augustinos. Só que o Saint-Cyran, ele se aproxima de outros autores, tem um leigo também famoso, que é o Arnaud, Antônio Arnaud, francês, e o Saint-Cyran, ele começa a orientar algumas freiras num mosteiro feminino beneditino chamado Mosteiro de Port-Royal, perto de Paris. Ficou famoso esse mosteiro porque ali foi o centro das ideias jansenistas que vieram, então, da Bélgica para a França e se desenvolveram ali. E ali, aquele pessimismo doutrinal, né, do Jansen em relação ao ser humano começou a se transformar, né, e a influenciar as atitudes morais daquelas irmãs religiosas, das pessoas que ali que frequentavam aquele mosteiro de Port-Royal. Tá? E como é que isso se transformou na prática? Assim, num rigorismo. Porque, veja, se nós somos maus por natureza e né, não temos a menor participação nossa, né, em boas ações que nós possamos fazer, então nós temos que tomar muito cuidado. Né? Cada um tem que tomar muito cuidado consigo mesmo. E o que acaba acontecendo ali? Né? Acaba a gerarem práticas, por exemplo, penitenciais muito rigorosas. Um medo muito grande de se aproximar, por exemplo, da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento. Então, essa prática rigorista, essas condições rigorosas, exigindo um alto nível de perfeição das pessoas. Para você comungar, você tem que ser assim, perfeito, não pode ter o menor pecado venial, não. Então, nada de comungar frequentemente, é só quando o seu confessor libera. Então, aquele jansenismo dogmático, ele se transmuta num jansenismo moral. E tem no mosteiro de Port-Royal, né, seu principal foco de influência, com o Saint-Cyran, e com apoiadores famosos, por exemplo, o matemático, filósofo Blaise Pascal, é um apoiador, frequenta esse mosteiro, isso no século XVII, né? Nos anos 1600 e alguma coisa. O Pascal chega a escrever as chamadas provinciais, que são cartas onde ele... são cartas, um personagem fictício, né? São cartas onde ele defende um padre jansenista, né? de acusações e tentando defender o jansenismo moral.
Isso teve um efeito, assim, se espalhou pela França. E veja, séculos XVII, século XVIII, XIX, a França teve muita influência no desenvolvimento da civilização e da igreja, né? Influenciava muito. Então, eles atacavam os casuístas, os laxistas, eles personificavam os laxistas na pessoa dos jesuítas, né? Que muitos autores jesuítas tinham escrito livros sobre casuística, então atacavam os jesuítas como corrompedores, corrompem, né, a moral, corrompem os fiéis. Atacavam também os escolásticos, a filosofia escolástica. Então, esse foi o jansenismo moral. Veja, mesmo depois disso ter sido condenado pela igreja, e foi condenado também, existem pelo menos 2 documentos condenando as teses jansenistas, um de Inocêncio X, em 1653, confirmado por Alexandre VII depois, em 1656, 3 anos depois. Apesar disso ter sido condenado, e em 1700 o mosteiro de Port Royal ter sido fechado, né, e demolido, as ideias jansenistas continuaram assim. Não sei se vocês já leram, por exemplo, A Vida de Santa Teresinha, final do século XIX. Talvez vocês observem ali o excesso de pudor, de rigorismo, com medo dela de se aproximar da Eucaristia, tinha que pedir ao seu confessor quando que ela poderia comungar. Isso só foi realmente, só começou com mais força a ser quebrado com São Pio X. Só no início do século XX, São Pio X, então, vai incentivar a comunhão das crianças, reduzir a idade para dar comunhão para as crianças, a comunhão frequente. Até então, o jansenismo, mesmo tendo sido condenado há muitos anos, teve uma influência muito grande no comportamento das pessoas, no comportamento dos fiéis. Não só na França, né? Isso se espalhou. Então, mas a igreja estava presente ali, né? Condenando e lutando contra isso. Só que o jansenismo não parou aí. Veja, a gente falou do jansenismo dogmático, que é o livro do Jansen, que faz o estudo de Santo Agostinho e mostra aquela visão pessimista do homem. Ele se transmuta no jansenismo moral, Saint-Cyran, Arnaud, Pascal, né? Mosteiro de Port Royal. Só que, como isso era condenado pelos papas, e através de condenações de documentos, eles não costumavam baixar a cabeça, os jansenistas, não, né? E tanto que o mosteiro teve que ser debelado depois, né? Porque era uma resistência ao que vinha de Roma e uma desobediência mesmo, né? Ou tentavam achar subterfúgios, né, para não obedecer. Ora, essa postura de resistência em relação ao que vinha de Roma agradava alguns príncipes, né, e alguns reis, que já há algum tempo, e aí influenciados por Lutero, né, pela revolta protestante, tentavam se desvencilhar e se tornar independentes, né, da influência de Roma, seja na indicação de bispos, né, documentos que viessem de Roma teriam ou não que ser respeitados. Então, apoiados por esses príncipes e reis locais, o jansenismo também ganha força, porque você vê ali esses interessados em se afastar de Roma, veem no jansenismo, na postura dos jansenistas, alguém que é aliado seu no que diz respeito a se separar, né, a diminuir a influência que Roma tem sobre aquele local. E aí aparece o chamado jansenismo político. O que é o jansenismo político, então? Esse movimento, olha, não é possível, Roma está distorcendo o que é a verdadeira fé. Eles estão aqui condenando a nossa preocupação toda, em nosso respeito pela Sagrada Eucaristia. Então, não, espera aí. A igreja precisa ser reformada. Isso é a influência dos jesuítas, dos escolásticos. Então, o jansenismo político é esse movimento, com o apoio político, né, dos líderes locais, de crítica à igreja, pedindo uma reforma da igreja,
certo? E um ataque aos jesuítas e aos escolásticos. Tá? Então, à medida que as condenações vão chegando, isso vai fortalecendo essa sensação, né, de que, não, peraí, a hierarquia, os bispos locais aqui, eles têm que ter alguma coisa a falar, não tem que só baixar a cabeça para o que o Papa está falando, não. Então, isso é o chamado jansenismo político, né, reforçado por essa ideia do nacionalismo, né? Já devem ter ouvido falar do galicanismo, né? Que é essa tendência na França de independência em relação a Roma, né? Das hierarquias locais terem uma autoridade maior e não estarem tão submetidas assim ao Papa. E o que acontece? Mesmo depois, já quase 100 anos depois do jansenismo ter sido condenado pela Igreja, ele continua presente, de alguma forma, e em 1786 vai acontecer um evento que merece atenção, que é importante para nós. Que evento é esse? Lá na Toscana, uma região lá da Península Itálica, né? Mais ali ao norte da Itália, o grão-duque Leopoldo II, que reinava ali, influenciado por ideias galicanas, ou para a versão germânica, né, do galicanismo, chamado febronianismo, né, que é um galicanismo não na França, né, mas na área que hoje a gente chama de Alemanha, ele resolve fazer algumas mudanças ali no reino da Toscana, no sentido de dar mais autonomia para os bispos, para os padres, em relação a Roma. E aí ele pede, então, que os bispos locais façam um sínodo. 1786, hein? Já está segunda metade do século XVIII. Um sínodo que valide essas posições de independência em relação a Roma. Dos 14, 17 bispos que tinham ali, poucos respondem, mas um desses bispos, Cipião de Rite, convoca então um sínodo diocesano na província que esse bispo tomava conta, que era a província de Pistoia, na Toscana. Isso ficou sendo conhecido como Sínodo de Pistoia. E vejam, ele consegue reunir 234 sacerdotes para aquela época. Não é um número pequeno. 234 sacerdotes. E o que o Sínodo de Pistoia, nos seus documentos, então, como resultado do sínodo, eles vão defender? Olha que interessante. Lembra, era um sínodo jansenista. Tá? Então, você veja como o jansenismo, 1786. O jansenismo já tinha sido condenado há mais de 100 anos, em 1650 e alguma coisa. Mesmo assim, você tem ali padres, alguns bispos jansenistas, e, de saída, o que eles faziam? Colocavam a igreja particular, a diocese, como uma mediadora entre Roma e os fiéis. Dá para fazer um paralelo disso com Lutero. O que Lutero fazia? O Lutero colocava a consciência de cada fiel como entre a igreja e você, né? Você mesmo, a sua consciência que dizia que você deveria aceitar ou não. Eles não chegam a esse ponto, mas eles colocam o bispo local, a diocese, como sendo uma entidade que precisa validar aquilo que o Papa diz em Roma. Certo? Essa era uma das proposições deles. A autoridade de comunicar os dogmas de fé, de governar aquela comunidade, residiria na própria comunidade. E qualquer autoridade que padres e bispos tivessem, era uma autoridade que eles tinham porque a comunidade dava essa autoridade para eles. Interessante, né? A gente vê algumas coisas similares nos nossos tempos, né? Quer dizer, a autoridade não vem de Cristo, vem das bases, vem do povo. 1786, Sínodo de Pistoia. Eles reconhecem o Papa como chefe da igreja, mas ele é ministro da igreja, não ministro de Cristo. Tem diferença, não é? Uma coisa é eu ser representante de Cristo, outra eu sou da igreja. Então, se eu sou Papa, é porque eu fui escolhido pela igreja.
Como é um sínodo jansenista, isso aqui em aspectos relacionados à autoridade, mas em aspectos relacionados à moral, a práticas disciplinares, de devoção, eles, por exemplo, o sínodo condena a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Que foi uma devoção que apareceu lá para Santa Maria, a aparição de Nosso Senhor para Santa Maria Alacoque, né? Margarida Maria Alacoque, com uma resposta ao jansenismo. Nosso Senhor abrindo o seu coração, né, para que os homens se aproximassem dele, naturalmente, um sínodo jansenista vai condenar. Condena, então, essa devoção ao Sagrado Coração. Esse sínodo foi, então, condenado pela Igreja. Pio VI já, então, condena 85 proposições que vieram do sínodo de Pistoia. Certo? Nós encontramos também no Denzinger essas 85 proposições condenadas. Mas é interessante reparar, já no século XVIII, essa tendência, né, de separação de Roma, de ter autoridade local. E se a gente remontar ao princípio que motivou a revolta protestante, é o mesmo princípio, né? O princípio de independência em relação à autoridade. Em Pistoia não se chega ao ponto de cada um ser a sua autoridade, né? A autoridade estaria nas igrejas diocesanas. Bem, isso em 1786. Em 1786, nós estamos bem próximos de um outro evento também muito importante, que vai ter consequências para a igreja. Mais 3 anos, nós chegamos em 1789. E o que acontece em 1789 é a Revolução Francesa. Isso é a importância da França, né, para mover essas coisas naquele período. O Romano Amério, ele vê a revolta protestante, que tinha acontecido há 270 anos antes, como uma predecessora histórica da Revolução Francesa. Não aconteceria a Revolução Francesa se aquele espírito de independência já tivesse, né, se espalhado de alguma forma. Outra coisa que vai ajudar a Revolução Francesa é a própria independência que os reis estavam já buscando em relação à igreja também. Né? Então, o Romano Amério passa pela Revolução Francesa, não no sentido de contar a história da Revolução, nem daria, né? É muito complexo, né? Aliás, se quiserem se aprofundar, né, um parêntese aqui em relação à Revolução Francesa, que teve os efeitos muito duradouros, né? Até hoje a gente vê efeitos disso, eu posso recomendar aqui, olha, um curso específico sobre isso, a Revolução Francesa, um curso dado pelo padre Luiz Cláudio Camargo, é um padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Eu estou mostrando aqui um DVD, né? Já é até difícil utilizar DVD, mas ele está disponível na internet, né, para baixar as aulas. É só você procurar assim, curso Revolução Francesa, Priorado Santa Maria. Aí você vai ver lá, tem vários cursos. Esse aqui é um curso em 13 aulas só sobre Revolução Francesa. Então, assim, o propósito do Romano Amério, nem nosso aqui, não é explorar os meandros, né, toda a confusão, a sequência, os golpes que são dados, né, vários grupos revolucionários tomando cada um, né, o poder ao longo do tempo, né, e as atrocidades que eles cometem. Né? Então, o tema é complexo. O que nos interessa aqui, e é o que interessou o Romano Amério, para que nós estejamos mais capacitados a entender a crise atual da Igreja, é o princípio que passou a dar forma ao mundo moderno depois da Revolução Francesa. Que é o quê? É a instauração de valores humanos precisamente como humanos e sem referência a mais nada além do próprio homem. Se a gente pegar aqueles princípios famosos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, esses valores são reconhecidos desde muito tempo. Desde a antiga sabedoria grega, os estoicos reconheciam. A religião cristã alçou esses valores a símbolos universais. Então, não são estranhos ao cristianismo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas por que esses princípios
como eu falei, não são estranhos ao cristianismo, não são estranhos à vida cristã, como é que eles puderam ter como consequência tanta destruição? Só pegar alguns pontos aqui, olha, como que, começando com esses princípios, liberdade, igualdade e fraternidade, o, o que, coisas práticas, consequências práticas que aconteceram na vida da igreja na França. 1/3 do clero francês desertou ou apostatou nos anos posteriores. 1/3 do clero, certo? Em decorrência das ações dos revolucionários. Foi uma correria de padres e bispos para o matrimônio. Haviam cerca de 300 igrejas em Paris. Só restaram 37. Olha a quantidade de destruição. Sinais de religião desprezados, dispersos, proibidos. Libertinagem nos costumes se instalou na França depois daquilo. Reformas extravagantes no culto, na catequese. Confusões sacrílegas entre pátria e religião, entre o que é patriótico e religioso. Eventos deploráveis, como certamente alguns já devem ter lido sobre isso, a entronização da deusa razão na Catedral de Notre-Dame, uma estátua de uma mulher no altar de Notre-Dame, na Catedral de Notre-Dame. A nova deusa, a deusa razão. Todas essas coisas decorrem daqueles mesmos princípios. Como isso é possível? O Romano Mério vai, então, se perguntar isso e vai chegar a uma conclusão interessante para nós. Tanto os filósofos gregos, que falavam em liberdade, igualdade e fraternidade, quanto os revolucionários, eles referiam esses princípios. De onde eles extraíam esses princípios? Da razão humana. Lembra quando nós falamos na aula passada sobre a razão com R minúsculo e a razão dentro da razão com R maiúsculo? Então, esses princípios são utilizados pelos filósofos gregos e pelos revolucionários, são princípios apoiados na razão com R minúsculo. Eles não reconhecem outra autoridade acima da razão humana para trabalhar com esses princípios, por exemplo, liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, a razão humana, ela pode ser chamada, é o logos, é a razão natural, né? Não é sobrenatural. Romano Mério se pergunta, faz sentido você ter um princípio referido ao logos natural, à razão natural, à razão do homem? Ora, a razão natural, ela não é algo real, não é um ser. A razão humana, ela é algo ideal, ela é uma ideia. Ela não tem consistência ontológica de ser. Né? Então, algo que não seja real, que não tenha uma realidade, uma consistência de ser, não pode ser um verdadeiro princípio da onde outras coisas decorrem. É muito frágil. Um verdadeiro princípio, ele tem que estar baseado num ente que seja realíssimo. Ora, a razão com R maiúsculo, o logos divino, é uma pessoa, não é só uma ideia. É um ente real, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma diferença de fundamento quando você fala assim, eu tenho como princípios liberdade, igualdade e fraternidade. Se você refere isso apenas à razão humana, se a razão humana que te diz que esses são princípios, você está mal parado, você está baseando princípios numa ideia. Uma ideia que pode ser diferente na minha cabeça, na sua e do outro grupo que chega. Ah, sim, aí você entende como, apelando para os mesmos princípios, você pode ter visões tão diferentes e tantas atrocidades sendo cometidas. Enquanto que o cristianismo não vai fundamentar esses princípios na razão humana, mas na razão divina, que não é só uma ideia, é um ente realíssimo, é uma pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ah, sim. Esse homem-deus é um indivíduo mesmo, é alguém. Se fez carne, inclusive. Ah, e tem autoridade. Só que depois que Nosso Senhor subiu aos céus, ele deixou uma continuidade, né, nas palavras de São Paulo, né, o seu corpo místico aonde? Na igreja. Então a igreja é a continuação desse indivíduo, né, Cristo,
É a continuação social dele, né? Digamos assim. E esse é o princípio, né? O princípio de autoridade. Então, veja, no catolicismo, o princípio de autoridade é o que rege todo organismo teológico, depende desse princípio. E qual é o princípio correlativo à autoridade? É a da obediência, né? É a resposta que nós damos a isso. É a obediência. Então, o princípio primeiro do catolicismo é esse, a autoridade, ou de forma equivalente, a obediência. E o que os revolucionários fazem? Eles atacam esse princípio da mesma forma que os jansenistas políticos estavam atacando, da mesma forma que Lutero ataca também, o mesmo princípio de autoridade. Esse, então, para a Igreja, todas aquelas consequências, né, tudo isso faz parte dessa batalha. Né? Romano Mério vê em todos esses movimentos, principalmente do século XVI para cá, uma batalha constante entre o princípio da autoridade contra o princípio da independência. O homem querendo ser independente dessa autoridade da Igreja, que é a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a Revolução vai trocando de mão, né? Até que chega Napoleão, né? Primeiro como cônsul, depois como imperador, e acalma as coisas. Depois vai ter um momento aí de retorno da monarquia na França. Bom, apesar do movimento revolucionário ter cessado em alguns anos, né? Em algumas décadas, esse princípio, né? Essa mentalidade, ela continua presente, então, ali no século XVIII e no século XIX, então, já começando ali com Napoleão. Né? E, então, no século XIX vai aparecer então, esse pensamento filosófico de independência, ele começa a tomar forma no chamado liberalismo, né? Que aparece, então, como essa grande ameaça para a Igreja ali no século XIX. O liberalismo. Outro assunto bastante extenso, né? Outras recomendações que eu posso trazer aqui, olha, que tratam do tema para aprofundar. Recomendo aí essas leituras. A Ilusão Liberal, de Louis Veuillot, um livro importante sobre o problema do liberalismo. O liberalismo é pecado. Padre Félix Sardat Salvani. Assustar, como assim o liberalismo é pecado? Vamos ler aqui por que ele é pecado. Tem um livro de Monsignor Lefebvre sobre isso, do liberalismo à apostasia, a tragédia conciliar. São todos livros que para aprofundamento do problema do liberalismo, né? Que, de maneira muito resumida, é justamente a aplicação desse princípio de independência. O homem não reconhecer acima de si qualquer autoridade. Autoridade, né? Para aqui, né? Na minha razão, na nossa razão coletiva. No século XIX, como resultado, então, da influência da Revolução Francesa, começam a aparecer escritos de autores católicos, que se dizem católicos, divulgando essas ideias de independência, essas ideias liberais. Em 1864, ocorre uma reação do Papa Pio IX com uma encíclica chamada Quanta Cura, que vai atacar, vai condenar as ideias liberais. E, juntamente com essa encíclica, o Papa, então, ele promulga um índice, uma lista de erros liberais. Esse índice de erros chamado sílabus, né? Sílabus de Pio IX. Sílabus quer dizer isso, né? Lista. Então, sílabus errorum, uma lista de erros, um índice de erros, que vai ser importante para nós. Nesse documento, que está aqui no Denzinger, o Pio IX condena 80 proposições dos liberais. Olha quanta coisa, hein? O nome dele é a lista, os sílabos dos principais erros de nossa época, século XIX.
Então, é a igreja olhando para a civilização, para os homens, identificando erros e puxando a espada, digamos assim, né? Falando assim, pensar dessa maneira está errado. E como é que a igreja fazia naquela época? Né? Ela listava as proposições e dizia, essa proposição aqui é condenada, ou é herética, ou conduz a heresia, facilita a heresia, facilita os inimigos da igreja. Né? De todas essas proposições do sílabus, que é essa reação da igreja ao liberalismo, o Romano Mério ele seleciona algumas poucas, onde ele busca a essência do que está sendo condenado ali. Isso é uma das grandes virtudes dele, é pegar de um documento grande como esse e extrair o que é coisa do dia a dia e o que é origem, o que ali realmente é importante, né, para nós. Vamos dar uma olhada em algumas dessas proposições, para que nós, ao ler uma proposição condenada, a gente fica sabendo, né, o que faz parte do pensamento, qual era o pensamento vigente ali naquela época. Então, vamos ver aqui, olha. Uma proposição que o Romano Mério considera fundamental é a proposição número 3 do sílabus, 1864. Isso aqui é condenado. Hein? A razão humana, excluída qualquer consideração a Deus, é o único verdadeiro juiz do verdadeiro e do falso, do bem e do mal. Ela é a razão, ela é lei para si mesma. Lei para si mesma, né? Para si mesmo é auto, né? Lei nomia. Esse é o princípio da autonomia, né? Da razão. É lei para si mesma. E com suas forças naturais é suficiente para procurar o bem dos homens e dos povos. Olha o que está sendo dito aqui. O que está sendo condenado aqui? A independência da razão, de qualquer outra coisa. E é fundamental, logo a terceira proposição condenada, é o fundamento de muitas outras ideias liberais, né? De que a razão humana é o único verdadeiro juiz absoluto do verdadeiro e do falso, do bem e do mal, sem qualquer referência a Deus. Olha o que diz a proposição 5. A revelação divina é imperfeita e, por isso, está sujeita a um contínuo e indefinido progresso, o qual corresponde ao progresso da razão humana. Então, veja, o que essa proposição 5, o que ela diz? Se a revelação ela depende do progresso da razão humana, o que está acontecendo aqui? O que seria algo sobrenatural, que é a revelação, está sendo submetido à razão natural. Quer dizer, a revelação é um produto do pensamento natural e não algo que venha de cima. Veja, ideias que estavam presentes ali e sendo condenadas pela igreja. Naturalmente, se você tem essas ideias teóricas, né, que falam da razão como sendo independente e tudo mais, isso vai ter um reflexo também na vida, nas ações, na moral. Então, lá na proposição 58, o que vai aparecer aqui? Outra proposição condenada. Não se devem reconhecer outras forças senão as que residem na matéria. E toda disciplina e dignidade moral deve ser colocada em acumular e fazer crescer de todos os modos as riquezas, bem como na satisfação dos prazeres. Claro, se o limite é a razão humana e é este mundo, a vida tem que ser conduzida na busca do prazer, na busca dos bens materiais. E isso também é condenado. Então você vê que no cerne do liberalismo e da condenação dos sílabos está essa condenação à independência da razão humana em relação à razão divina. A última proposição, a proposição 80, ela vai nos chamar a atenção. O que diz a proposição 80? Condenada. O Romano Pontífice, o Papa, pode e deve reconciliar-se e fazer amizade com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Então, o que o Papa Pio IX está dizendo aqui
ao condenar essa proposição? Que o Romano Pontífice não pode, nem deve, reconciliar-se e fazer amizade com esse tipo de progresso, com o liberalismo, nem com a civilização moderna. Veja, o que está sendo condenado aqui na última proposição é todo o sistema. Apesar de você ter, antes da 80ª proposição, 79 proposições condenadas, chega no número 80, há uma condenação do sistema todo. Quer dizer, o Papa, o Romano Pontífice, não pode se reconciliar nem fazer amizade com o liberalismo, com a civilização moderna. O que acontece? Alguns autores, e até não teria por que a gente dizer que não estivessem, até alguns bem intencionados, quiseram pegar desse sistema liberal e extrair alguns tópicos e estudar separadamente, ver assim, o que pode ser aproveitado, o que pode ser aceito pela Igreja e o que precisa ser rejeitado. Como se fosse possível pegar esse sistema e extrair desse sistema o que deveria ser condenado ou não. Veja, a proposição 80 está condenando o sistema como um todo. Por quê? Ela condena o espírito do sistema, digamos assim, né? O espírito do século. Estavam, então, no século XIX. Romano Amério se pergunta, é possível fazer isso o que alguns autores católicos tentaram fazer? É possível você pegar o espírito desse todo e decompor? O espírito de um sistema, o espírito de uma civilização, é algo decomponível, que a gente possa separar, reter o que é bom e dispensar o que é mal? Essa é a pergunta que ele faz. Ele vai chegar à conclusão, juntamente com Pio IX, de que não é possível. Mas por que não? Ele vai dar um exemplo. Considera como o espírito do século, no século XIX, mas a gente pode dizer no século XXI também, como é que esse espírito do século e da Igreja consideram a dignidade e a respeitabilidade das pessoas? A gente não ouve falar em dignidade humana, a gente não tem lá órgãos internacionais sempre defendendo a dignidade humana e tudo mais, proclamação dos direitos do homem. A Igreja também não considera que o ser humano é digno de Deus, tem a sua dignidade. Então, a defesa dessa dignidade da pessoa humana não poderia ser algo aproveitável desse sistema? Essa identidade, vai nos lembrar o Romano Amério, é apenas uma aparência. É só uma aparência. Quando a gente fala que o homem tem dignidade, ele é amável, né? Alguém merece receber amor. Aqui na Igreja e ali no mundo, esse homem é amável, é digno por motivos diferentes. Na civilização mundana, o homem é amável por si mesmo, enquanto aqui não. Na Igreja, existe um princípio, mais uma vez, superior. Tem o amável em si, aqui para nós, não é o ser humano. O amável em si é Deus. E nós amamos o ser humano em Deus, por causa de Deus. Então, ainda, você pode falar a mesma palavra. Nós valorizamos a dignidade humana. Aqui, essa dignidade está sendo valorizada por causa de um princípio superior. Ali, ela está sendo valorizada por si mesma. Então, veja, o espírito da época, o espírito do sistema, é o que dá fundamento para tudo que aquele sistema proclama. É o equivalente ao coração, como diz Nosso Senhor, de onde surgem as coisas boas e mais. Ou a figura da árvore. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Sim. Esse espírito do sistema é esse coração do sistema, ou a árvore da onde saem os frutos, bons ou maus. E, enquanto tal, não é decomponível. Não dá para você extrair. Na verdade, o que você tem que fazer é resgatar aquilo que são valores que podem ter o mesmo nome desses valores defendidos pela Igreja, mas resgatar como valores do cristianismo. Segundo a religião católica, o homem é todo bom ou todo mal, né?
Você pode fazer coisas boas e mais na sua vida, não é verdade? Mas quando você morre, ou você vai ser condenado, ou vai ser salvo, por inteiro. Dependendo, aquele que julga os corações vai julgar o seu coração e saber se ele é bom ou mal. A mesma coisa para um sistema, para um espírito que move o todo. Então, é por isso que Pio IX não pode dizer isso. Que o Romano Pontífice não pode, nem deve se reconciliar e fazer amizade com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Porque o coração, essa árvore está corrompida. E se ela tem algum valor, alguns dos seus valores que são defendidos, né, por ela, se assemelham a valores cristãos, essa semelhança é apenas superficial. Certo? Esse é o ponto. Muito bem. Mas observe que em 1864, todas essas proposições, elas condenam não uma contradição que esteja no interior da igreja, mas uma contradição do mundo com a igreja. É um aviso, né? Olha, do jeito que a civilização moderna está caminhando, isso não é conciliável com a vida cristã, a vida católica. Muito bem. 43 anos depois, vamos fazer a conta? 1864 mais 43. Quem é bom de conta aí? 1907. Em 1907, a igreja vai precisar se manifestar novamente num outro documento que não tem esse nome, mas que o Romano Américo chama de Segundo Sílabus. Em 1907, o Papa é São Pio X. E em 1907, ele publica a encíclica Pascendi Dominis Gregis contra o modernismo. E anexo a Pascendi um decreto, que é o chamado Decreto Lamentabili, que condena 65 proposições. Os sílabos de Pio IX eram 80, né? O Lamentabili de São Pio X são 65. Mas, de saída, Romano Américo observa o seguinte, o nosso autor. O título dos sílabos de Pio IX era o quê? Um sílabus, uma lista dos principais erros de nossa época. O de São Pio X, o título é Os erros dos modernistas sobre a Igreja, a revelação, Cristo e os sacramentos. O que aconteceu aqui? Aquilo que era externo, exterior à Igreja, em 1864, entrou. E agora São Pio X, em 1907, precisa procurar levantar uma muralha, uma barreira contra esses erros, não mais de fora, como foi o caso de Pio IX, mas esses erros já circulando na igreja. Não são mais erros da civilização moderna, são erros sobre a igreja, sobre a revelação, sobre Cristo, sobre os sacramentos, certo? Naturalmente, né? Para quem já leu a Pascendi, essa encíclica de São Pio X, é interessante que ele começa falando de várias caras, várias facetas de um modernista, né? Ao mesmo tempo, ele é historiador, é filósofo, tem o modernista crente, tem o teólogo, tem o crítico, tem o apologeta, né? Tem o reformador. Cada um defendendo ideias errôneas sobre a igreja em cada um desses campos. O Romano Américo ele não considera que essas diversas faces indiquem algum tipo de hipocrisia por parte de um modernista. Não seria isso, não. Mas diversas faces mesmo, facetas de um sistema. Vários aspectos de um sistema, né? O sistema que, como o próprio São Pio X vai chamar, é a síntese de todas as heresias. É assim que ele chama, né? O modernismo. Um conjunto de heresias, a síntese de todas elas, que já invadiam a igreja, então, naquele período. 65 proposições. Vamos ver aquelas que são relevantes e que representam, então, esse todo. Vamos dar uma olhada, então,
em algumas proposições importantes condenadas por São Pio X. A primeira é a proposição 59. Cristo não ensinou um determinado corpo de doutrina para todos os tempos e todos os homens. Não. Mas antes, ele iniciou algum movimento religioso, adaptado ou adaptável a diversos tempos e lugares. Isso aqui é tese modernista, né? Nosso Senhor não trouxe uma doutrina. O que aconteceu ali foi um fato religioso. Certo? Aconteceu ali um movimento. Então, o que está sendo condenado aqui? Né? O que o modernista tenta fazer? Ele está subordinando a verdade revelada ao seu juízo evolutivo. Quer dizer, eu vou entendendo a verdade à medida que eu vou vivendo isso ao longo do tempo. Condenado por São Pio X. Proposição 20. Vai lá na proposição 20 do Decreto Lamentabile e diz assim, essa aqui é interessantíssima. A revelação não pode ter sido outra coisa senão a consciência que o homem adquiriu de sua relação com Deus. Olha o que é aqui a revelação para o modernista. Essa é a essência, né, do modernismo. A alma humana, ela extrai de si mesma o objeto e o motivo da fé. O subjetivismo, que vem lá de Lutero, né, o chamado imanentismo, né? Quer dizer, tudo vem de dentro do homem, não vem de cima. Então, o que é revelação? Que a gente chama de revelação divina. É a consciência que o homem foi adquirindo à medida que ele foi se relacionando com Deus. Veja só, né? Como aquele corte que foi feito entre a razão humana e a razão divina já estava aqui tendo suas consequências no próprio entendimento que a gente tem de revelação, né? Do que é a revelação. Mais algumas poucas aqui, olha, pouquinhas, que são fundamentais, segundo o Romano Amério, a proposição 7. Quando a igreja condena um erro, ela não pode exigir dos fiéis um assentimento interno para que abracem as sentenças por ela pronunciadas. Quer dizer, quando a igreja condena um erro, ela pode exigir um assentimento externo. Mas internamente, o que vai dizer o modernista? Existe um núcleo inviolável aqui, né, dentro de mim, que nem a igreja pode dizer que eu estou errado se eu não aceitar isso. Certo? Veja que muitos autores, o que aconteceu depois de 1907 é que vários autores estavam publicando livros com essas teses, eles se recolheram. Seguraram, peraí, veio a condenação. Mais uma vez, sem julgar subjetivamente a intenção deles. Mas veja, se recolheram, mas intimamente continuaram acreditando, né, e não tiveram um assentimento interno, no máximo um assentimento externo. E outros deles, de 1907 e durante a primeira metade do século XX, continuaram a divulgar os seus escritos, mas não mais com publicações divulgadas para o público, né? Mas com cópias passadas assim, de mão em mão, né? Por exemplo, nos seminários, nas congregações religiosas, né? Então, eles continuaram por baixo do pano, digamos assim, divulgando as suas ideias. Vale a pena dar uma olhada na 58. A verdade não é mais imutável que o próprio ser humano, veja só, pois se desenvolve com ele, nele e por ele. O que está sendo dito aqui? Dá para dividir em duas partes aqui, olha. Se a verdade não é mais imutável que o próprio ser humano, a gente está dizendo que o próprio ser humano muda. Como assim muda? É como se a natureza humana não fosse a mesma. Quer dizer, o homem lá, o ser humano no início do cristianismo,
tinha uma certa natureza, na Idade Média é diferente, na Idade Moderna é diferente, e outra, a nossa natureza foi evoluindo também e tem outras exigências. Então, aqui está sendo dito que o homem, a natureza humana, pode evoluir. E mais, a verdade vai junto com ela. Bem. E aí, finalmente, se a gente olha para a última proposição condenada por São Pio X, olha só que interessante. O catolicismo atual não é capaz de se unir à verdadeira ciência, a não ser que se transforme num cristianismo não dogmático, ou seja, um protestantismo amplo e liberal. Espera aí, olha que observação interessante do Romano Américo. O que está sendo condenado aqui é o catolicismo não é capaz de se unir à verdadeira ciência. Logo, está sendo afirmado, o catolicismo pode se unir à verdadeira ciência. Mas o que Pio IX disse na última proposição do Sílabus? Que o Romano Pontífice não pode se unir à civilização moderna, não é isso? Espera aí. Se essas duas coisas são verdades, são verdadeiras, essas duas proposições, né? Eu vou falar a proposição de maneira positiva, né? O Romano Pontífice não pode se unir, fazer amizade com o progresso e a civilização moderna. Não pode. E o catolicismo pode se unir à verdadeira ciência. Se essas duas proposições são verdadeiras, o que isso significa? Que a verdadeira ciência não tem identidade com a civilização moderna. É isso? Se eu digo assim, ó, você não pode se unir à civilização moderna, mas você pode se unir à verdadeira ciência, é porque a verdadeira ciência não é prerrogativa da civilização moderna. Certo? Então, a igreja tem como resgatar a verdadeira ciência, tá, da civilização moderna. Isso é muito interessante, né, essa observação que ele faz. Muito bem. Então, observa que nós temos 1864. A igreja se levanta contra o liberalismo. 43 anos depois, isso já entrou no organismo da igreja. São Pio X, em 1907, levanta mais uma barreira. Somem mais 43 anos. 43 acabou sendo uma quantidade de anos relevante para nós, né? 1907 mais 43. Nós chegamos em 1950, já às vésperas do concílio. Em 1950, agora já sob Pio XII, é mais uma vez necessário que a igreja se levante para combater, mais uma vez, erros que agora estão, apesar de São Pio X, naqueles 43 anos, aqueles erros continuaram invadindo aí o organismo da igreja. É a última reação do magistério da igreja antes dessa invasão, né, que ocorreu no Vaticano II, com uma encíclica de Pio XII, a Humani Generis, de 1950. Título da encíclica: Sobre opiniões falsas que ameaçam a doutrina católica. Na mesma linha de São Pio X, né? Só que a coisa não tinha funcionado, né? Você já tinha, em 1950, vários teólogos, né, que continuavam, então, ameaçando a doutrina católica com suas opiniões. Esses teólogos fazem parte de um movimento que posteriormente ficou conhecido como a Nouvelle Théologie, a Nova Teologia. Eu recomendo algumas aulas do professor Joatais Belo, dado aqui no Centro Dom Bosco, onde ele chama de os precursores do Vaticano II. Então, ele vai falar de alguns teólogos, né? Vai falar de Henri de Lubac, Teilhard de Chardin, mas existem outros também, Chenu, Yves Congar, vários teólogos que, na primeira metade do século XX, tiveram muita influência e que se viram, em 1950, ainda que não nomeados, condenados, muitos de seus pensamentos condenados pela encíclica de Pio XII,
a Humani Generis. Então, a encíclica ela vai condenar vários aspectos, né? Por exemplo, já havia ali um desprezo da filosofia escolástica, né, de Santo Tomás, um desprezo do magistério da Igreja, uma crítica das Sagradas Escrituras muito naturalista, né? Já não se acreditava mais que os milagres narrados na Bíblia fossem milagres realmente, né? Negação do pecado original, negação da transubstanciação, tudo isso já estava presente ali em 1950, hein? Às portas do concílio. Então, Pio XII vai se levantar e vai, então, ter essa última encíclica combativa, digamos assim, desses erros, que é a Humani Generis. O Romano Amério faz uma coisa que ele é muito mestre em fazer, né? Ele pega, então, essa encíclica e extrai dali 5 temas que são ali condenados, certo? E que tem o seu desdobramento nas várias condenações que Pio XII faz na Humani Generis. E esses temas que são condenados por Pio XII, quando a gente olha para a nossa situação hoje, a gente vê que eles estão presentes até hoje. Então, vamos dar uma olhada neles. E é o último ponto nosso aqui da nossa aula, né? Porque nós estamos chegando já perto do concílio, que começa em 1962, só 12 anos depois, que já vai ser tema da próxima aula. Uma das coisas que Pio XII vai condenar ali é que o dogma católico seja a expressão de uma verdade, mas essa verdade, por si só, ela seria incognoscível. Quer dizer, a verdade do dogma estaria além da nossa capacidade de compreensão. Então, quando a Igreja ela exprime um dogma, aquilo é só uma expressão temporária de uma realidade que ela não consegue reconhecer perfeitamente. Então, a forma como a Igreja fala da transubstanciação, por exemplo, usar o termo transubstanciação para dizer o que acontece com a Sagrada Eucaristia, né? Com a mudança do pão e vinho no corpo e sangue de Nosso Senhor, definir dessa maneira foi só uma expressão que, para o homem medieval ali, né, ela foi adequada. Mas ela não dizia exatamente o que acontecia. Hoje nós podemos arrumar outra maneira de exprimir aquilo. É isso que é uma das coisas que o Pio XII está condenando. Ora, aí o Romano Amério vai puxar a corda, né? Quando alguém pensa assim, que a Igreja, que nós não somos capazes de conhecer a verdade de alguma coisa, que o dogma, por exemplo, a expressão do dogma é só uma adaptação, uma tentativa de chegar lá. Romano Amério vai lembrar de um filósofo antigo, viveu aí 4 séculos, 3, 4 séculos antes de Cristo, chamado Pirro de Élida, da onde surgiu uma tradição filosófica cética, né, de ceticismo, que negava a capacidade cognitiva do homem. Segundo Pirro, o nosso conhecimento não é uma apreensão da realidade, mas é só uma produção de imagens. Seja para coisas tangíveis, quando eu olho para esse copo aqui, né? Assim, segundo Pirro, a apreensão que eu tenho desse copo é só uma representação e que poderia ser diferente, mas assim, a gente não sabe exatamente, né, o que é esse copo. Imagina, se isso é assim para uma coisa tão concreta, para conceitos mais abstratos, então, né? O que é justiça, o que é amor, essas coisas a gente não sabe o que elas são. O ser humano é incapaz de apreender a realidade. O conhecimento é independente da verdade. E ele vai chamar isso, em homenagem a Pirro, de pirronismo. Certo? O que é o pirronismo? É essa mentalidade, né? Isso não é declarado, não, mas várias coisas que a gente ouve por aí partem desse princípio oculto, de que nós somos incapazes, o nosso conhecimento não tem nada a ver com a verdade das coisas. E isso ele reconhece quando o Pio XII condena
né? Essa visão de que o dogma é só uma expressão, né? Não diz exatamente a verdade das coisas. Bem, esse é o primeiro ismo, tá? Que aparece lá na Humani Generis, o pirronismo. Só que o pirronismo ele vai se desdobrar em outro ismo, que é o existencialismo. A Humani Generis diz que os homens, atualmente, década de 50, 1950, negam as essências imutáveis das coisas e não se preocupam senão com a existência de cada uma delas. Isso é o existencialismo, né? Não existem essências. Por exemplo, não existe uma essência humana, uma natureza humana pensada por Deus. A gente chama cada um de nós aqui de seres humanos, não porque tem uma essência comum. Nós somos só indivíduos, nós só existimos. Isso aí já é uma dedução, né, do chamado nominalismo, né, que nega a existência dos universais. Tudo são nomes. Isso está condenado na encíclica, e aí o Romano Amério vê aqui, então, uma segunda independência. Veja, o pirronismo é a independência do conhecimento em relação à verdade, né? Nosso conhecimento tem nada a ver com a verdade das coisas. O existencialismo é a independência entre a existência e a essência. Certo? A nossa essência não tem nada a ver com qualquer essência que nós tenhamos na mente de Deus, né? Como seres humanos, por exemplo. Esse é o segundo ponto fundamental que vai aparecer ali na Humani Generis. Ora, o que mantém as coisas iguais ao longo do tempo é a essência, né? Então, se eu nego a essência, as coisas estão sempre mudando. Vai aparecer o terceiro ismo, é o mobilismo, que é essa tendência de buscar sempre a novidade, sempre algo novo. Diz aqui, Pio XII agora falando, ele critica esse desejo de novidade, certo? Alguns parecem considerar como obstáculo para restabelecer a unidade fraterna justamente aquilo que se fundamenta nas leis e princípios legados por Cristo e nas instituições. E dizem o seguinte, olha, tem que colocar abaixo essas leis, os princípios que Cristo nos legou, as instituições que ele fundou, porque elas são um obstáculo à união das pessoas, à união fraterna. Aí Pio XII vai falar, né? Não, sem dúvida, né? Se a gente colocar todas essas coisas abaixo, todos vão se unir, sim, todos vão se unir numa ruína comum, né? Todos estarão destruídos ali, né? Todos juntos. Então, o mobilismo que é condenado é outra independência. Só que a dependência agora entre o que era ontem e o que é hoje, né? Quer dizer, o que a gente é hoje é independente do que a gente é ontem. É a negação da tradição, né? O que é a tradição? É o que você recebe de alguém e que você vai guardar. Para o mobilismo existe a tradição viva. Isso. A gente vai criando a nossa própria tradição. É uma contradição de termos, né? Porque tradição vem de tradere, entregar. Eu não posso criar uma tradição, eu tenho que receber uma para ser tradição mesmo, né? Não sou eu que crio. Esse é o mobilismo. Pirronismo, existencialismo, mobilismo. Eu falei que eram 5, mas são só 4. Tem mais um. O que ele chama de sentimentalismo. Certo? Mas o que... Cuidado com esse termo, né? Porque a gente fala, a pessoa é muito sentimental. Não é nesse sentido, não. O que se chama aqui de sentimentalismo é atribuir às faculdades da vontade e dos sentimentos um certo poder de intuição. Certo? Quando pelo exercício da razão você está em dúvida, você não consegue discernir qual é melhor, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é esse sentimentalismo? É você deixar que o seu sentimento, só a sua vontade, tome a decisão sem a ajuda do conhecimento. Certo? Então, quando pelo exercício da razão a gente não consegue discernir, né, o que é verdadeiro, o que é falso, a gente recorre à vontade. Certo?
é a quarta independência agora, a independência da vontade em relação à razão. Diz Pio XII, o entendimento humano, disse, né, ele encontra dificuldades na aquisição das verdades em relação a Deus. Verdade, né? Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso aquilo que eles não querem que seja verdadeiro. Vamos lá, vamos explorar um pouco isso que o Pio XII está falando. Quando você não quer que alguma coisa seja verdadeira, por que você não ia querer que alguma coisa seja verdadeira? Mas se você descobre uma verdade de fé, uma verdade moral, você descobre um mandamento de Deus, o qual você, na sua vida você não vem seguindo, certo? Que opções você tem? Bom, se aquilo aparece à sua inteligência claramente como um mandamento divino, qual é o caminho correto moralmente? A sua inteligência reconhece e aí você se move em direção àquilo, né? A sua vontade obedece à inteligência e você vai passar a viver, vai tentar viver, né? Vai se lançar na direção daquele mandamento, no cumprimento daquele mandamento. Esse é o caminho saudável, né? Então, eu tenho um caminho falso e um verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro. Então, a inteligência reconheceu que ele é o verdadeiro. Ela comanda a sua vontade, que também é uma capacidade espiritual sua, né? E você, então, se lança em relação àquilo que é verdadeiro. Pio XII está dizendo aqui que facilmente os homens se persuadem, se convencem de que é falso ou duvidoso o que eles não querem que seja verdadeiro. Quer dizer, não querer ou não querer é uma atitude da vontade. Então, é a vontade que se coloca no meio do caminho. Eu veria que a verdade é aquilo ali, só que eu não quero. Então, a minha vontade diz assim, não, talvez isso não seja verdade. Tem alguma dúvida ainda? Ou talvez seja falso? Não. Essa intromissão da vontade no meio do caminho, ela foi explicada aqui por Pio XII na Humana Gênese em 1950, mas veja que interessante. Em 1944, nesse livro aqui, ó, Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão, o Corsão observa nos homens essa tendência. Num capítulo chamado Gostos e Opiniões, ele vai falar da opinião, né? O que é opinião? A opinião não vem do conhecimento, mas vem de um apetite da vontade. O mecanismo da opinião pode ser descrito como uma interposição da vontade entre a inteligência e o objeto. Vou colocar o objeto bem... Mas esse objeto pode ser uma coisa abstrata, né? Pode ser um conceito. Então, o que o Corsão está dizendo? O que é opinião, né? É a vontade se metendo entre o objeto que eu quero perceber e a minha inteligência, que diz o que é aquele objeto. Quando isso acontece, a justa proporção entre a inteligência e o objeto fica prejudicada. Por quê? Essa proporção correta só pode existir quando a inteligência está em livre confronto com o objeto. Isto é, na contemplação. Não necessariamente uma contemplação de coisas espirituais, não. Contemplação no sentido natural mesmo, né? A inteligência livremente, sem nenhuma... Sabe? É você considerar alguma coisa sem as paixões, sem as emoções, pelo que aquele objeto está dizendo que ele é. Veja que interessante. O Corsão diz que a vontade ela se mete de permeio entre os sentidos e a inteligência. Então, como o caminho é mais curto, né? Porque a vontade é mais ágil, a sugestão da vontade chega antes do conceito e gera o preconceito. Então, o preconceito, antes de eu formar um conceito, as minhas próprias inclinações, minhas próprias paixões, minha vontade se mete e fala, é isso aí, ó, vai por aí. Isso é o preconceito realmente, certo?
aquilo que vem antes do conceito que é formado na mente. E o que Pio XII vai falar na Humanigênese? 6 anos depois, parece até que ele leu Corsão, ele vai falar assim: o homem, levado por preconceitos ou instigado pelas paixões e pela má vontade, né, ele não só pode negar a evidência das coisas externas, né, mas resistir às inspirações sobrenaturais que Deus infunde em nossas almas. Né? Então, isso é o que se chama de sentimentalismo, tá? Então, só cuidado com esse termo. Na hora de aprender uma realidade, no lugar da inteligência, entra a vontade apoiada pelos sentimentos. E daí, sentimentalismo. O que acontece, então, com esses... A Humanigênese seria o terceiro sílabus. A gente tem o de Pio IX, o Decreto Lamentável de São Pio X e Pio XII com a Humanigênese, 3 sílabos, assim chamados pelo Romano Amédio. Né? O que acontece com esses documentos, e atualmente, né, a não ser em meios como o nosso, aqui Centro Dom Bosco, né, e outros meios mais tradicionais, eles são simplesmente ignorados. A gente não ouve falar. Não ouve falar de sílabos. Não. Os sílabos de Pio IX e a Pachende de São Pio X não tem nenhuma citação deles no Vaticano II. Né? Como é que um católico ele pode repudiar esses documentos e ainda assim se dizer católico? Né? E o Romano Amédio ele fala de 3 possibilidades para você pegar esses documentos e conseguir simplesmente repudiá-los hoje em dia. O primeiro seria você fazer uma interpretação otimista. O que é isso? O sílabus de Pio IX, por exemplo, lá em 1864, ele veio antes de que aqueles erros se desenvolvessem e mostrassem depois a alma verdadeira que eles tinham. Né? Então, na realidade, aquelas proposições depois se mostraram verdadeiras. Na época de Pio IX, ainda não era possível. Então, bem, ele teve a sua validade naquele momento, né? Essa seria uma saída. Você pensar, não, aquilo ali que foi condenado naquela época, mas aquilo ali evoluiu, já não é mais aquilo, já não se pensa mais daquela maneira, como foi condenado. É uma saída. Vamos lembrar que o cardeal Ratzinger, numa entrevista, antes de ser papa, ao comentar a Gaudium et Spes, que é um documento do Vaticano II, ele chama a Gaudium et Spes de o antissílabus. Ele contrapõe a Gaudium et Spes aos sílabos de Pio IX. Bom, saída otimista. Tem o repúdio snob. Não, esses documentos não são doutrinais, isso foi só uma carta que o Papa escreveu lá. Eles não são documentos para sempre. Eles representam um momento ultrapassado, onde a igreja se contrapunha erroneamente ao espírito do século. Não. Esses documentos, hoje a gente olha para eles e fala assim, dá uma risadinha. Né? Não, isso aí não é para a gente levar em conta hoje, não. Isso é um anacronismo. Essa é outra saída. Bom, eu posso ser otimista em relação ao que foi condenado, eu posso repudiar de maneira snob, ou eu posso simplesmente esquecer que eles existem. Seria a terceira saída. Né? Esquecer simplesmente que esses documentos alguma vez já foram escritos pelo magistério da Igreja. Tá? Assim, meus caros, nós chegamos às portas do Vaticano II. E veja, tudo isso estava acontecendo 12 anos antes do concílio. Né? E a última tentativa foi a de Pio XII. Só fazendo uma recapitulação breve, então, dessa nossa aula, e assim a gente encerra o capítulo 2 do Iota Uno. Nós vimos como que aquele espírito protestante reaparece no jansenismo dogmático, a sua transposição para o aspecto moral, rigorista, e o seu desdobramento depois no jansenismo político, representado pelo Sínodo de Pistoia. Certo? Então, nós vimos aí como que isso chegou até lá. Depois, passamos pela Revolução Francesa, não explorando, não há tempo aqui, né? Não é o propósito explorar os seus fatos, os seus acontecimentos, mas como que o espírito de independência que começou no protestantismo, representado pelo jansenismo, já praticado pelas monarquias absolutistas, né? Aquele espírito de independência em relação a Roma, como que aquilo ganhou corpo com a Revolução Francesa, como que não é possível erigir como princípio
alguma coisa que não tenha realidade. Não dá para basear princípios só em ideias. Os princípios têm que ser baseados em alguém, e é o caso a razão com R maiúsculo. A incompatibilidade da civilização moderna liberal com a igreja, no primeiro sílabus, certo? Como que esses erros, então, penetraram na igreja? E aí São Pio X veio para condená-los, sob a forma de modernismo. Como que a igreja é compatível com a verdadeira ciência? Então, a ciência não é a mesma coisa de civilização moderna. E como mesmo depois de São Pio X, aquele espírito revolucionário continuou nos subterrâneos, digamos assim, na igreja, até chegar às portas do Vaticano II, com Pio XII condenando esse espírito na Humani Generis. Então, nós chegamos a esse ponto e, na próxima aula nossa, a gente vai começar o capítulo 3, onde o Romano Amério vai tratar da preparação para o Concílio Vaticano II. Okay? Nos vemos lá.